Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal destinado à evangelização espírita infantil, com vários vídeos com sugestões de aula, teatros, dinâmicas, muita coisa mesmo interessante. O tema hoje é prece no mundo espiritual. A gente trouxe aqui uma dinâmica. A gente tem trazido alguns vídeos, né, sobre a prece, a importância da prece, e agora é a prece no mundo espiritual. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos e a duração estimada é de 50 minutos. O nosso cronograma da aula, a gente sempre tem no primeiro minuto, ou momento, a oração com todas as crianças para agradecer aquele momento e pedir ajuda aos bons espíritos para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer a oração. E agora, no segundo momento, o evangelizador prepara a aula da seguinte forma. Uma parte da sala será a Terra, né? Representará o mundo material. Uma sugestão é colocar uma figura do nosso planeta na parede, em algum local. E a outra parte da sala será o mundo espiritual. E a sugestão aqui é colocar um desenho do nosso lar, ou um desenho do universo. E entre a Terra e o mundo espiritual, as cidades espirituais, o evangelizador coloca um caminho, ou objeto que represente essa passagem. No nosso caso, usamos bambolês e TNTs. Mas você pode, por exemplo, fazer um caminho, uma corda, né, para as crianças passarem ali equilibrando, alguma coisa do tipo. E após o evangelizador montar, né, essa parte, ele explica para as crianças que ele utilizará uma máquina do tempo e que essa máquina transportará as crianças para 80 anos no futuro. Então, fazer as contas, né, com as crianças de quantos anos elas têm agora, né? Então, para a criança que tem 11 anos, né, 11 mais 80, ela está agora com 91 anos. E em seguida, explicar para as crianças que com a idade avançada, cada uma delas foi desencarnando, né, desencarnando de um jeito, a morte do corpo, né? Algumas pegaram uma pneumonia, outras caíram e se machucaram grave, né? E foram desencarnando. E agora, elas, espíritos, irão para as cidades espirituais. Cada criança deve passar pelo caminho, né, no nosso caso, os bambolês, para chegar no mundo espiritual. E depois das crianças, né, passarem por aquele caminho, a gente fazer toda uma brincadeira, né, e elas agora no mundo espiritual, a gente observa com elas que tudo é novo naquele lugar. E que a gente tem uma certa insegurança, né, a gente tem muitas dúvidas. Será que vamos encontrar alguém conhecido? Como será esse mundo espiritual? O que eu posso fazer? Será que eles falam a nossa língua, né? Como será esse mundo espiritual? E o evangelizador conversa com as crianças que nesses momentos de angústia, de medo, de dúvida, né? A gente aprende aqui na evangelização o quê? Que quando a gente está nesses momentos de medo, ansiosos, a gente tem que se acalmar e fazer o quê? Uma oração. Então a gente pergunta para as crianças, né, o que a gente faz quando a gente está nervoso, quando a gente está com medo? E a gente indica para elas que a gente precisa acalmar o coração, respirar, contar até 10, né? E fazer uma oração para Deus, para Jesus, e assim eles, né, com a ajuda do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, vão nos auxiliar. Mas será que a prece funciona também no mundo espiritual? Porque quando eu estou aqui encarnado, né, com o meu corpo aqui no mundo físico, funciona a prece, né? A gente já estudou, tem vários vídeos aqui no nosso canal de aulas de evangelização sobre isso. A gente está até colocando uma sugestão aqui em cima agora. Mas e depois que eu desencarnei, né, que eu deixei meu corpo lá no mundo espiritual, será que a prece funciona? Então a gente pergunta isso para as crianças. Depois da gente conversar, e a gente pode até entrar também no assunto, né, também abordado pelo Espiritismo, que é a prece para os mortos, né, também perguntando se a gente faz sentido a gente fazer uma prece para o nosso avô que já faleceu, né, que já desencarnou. A gente conversa essas questões com as crianças e depois, né, a gente conclui que sim, a prece também funciona no mundo espiritual. Então a gente convida as crianças, né, que estão agora no mundo espiritual, né, é, somente em espírito, né, para fazer essa prece. E depois da gente fazer a prece com as crianças,
O evangelizador utiliza um fantoche, como esse da figura ao lado, né? Pode ser um fantoche de papel, a gente utilizou para a aula um fantoche com um palito, né? Mas pode ser vários tipos de fantoche, ou até um desenho, né? De um espírito amigo, que surge aos desencarnados, né? As crianças ali, né? Aos espíritos, para ajudá-las, acalmá-las, né? E apresentar esse novo mundo, depois que as crianças se acalmaram e fizeram essa prece, né? Comprovando o poder da prece, da oração, no mundo espiritual. E, terminando a dinâmica, né, a gente trouxe aqui um pouquinho de como foi a nossa aula. Né? Como vocês podem ver, a figura mais à esquerda, as crianças estão ali encarnadas ainda, né, no mundo físico, o planeta ali na parede. E depois, né, o desencarne, a morte do corpo, elas passam ali pelo bambolê, né, foi bem engraçado. Todo mundo passando ali por, vamos dizer assim, por essa transformação, né? E chegaram ali, como vocês podem ver mais à direita, o mundo espiritual, né? E depois da oração, a evangelizadora ali segurando o fantoche, né? Do nosso espírito amigo, né? Que no nosso caso era uma moça, né? Que veio auxiliar as crianças, né? O espírito, né? Das crianças naquele novo mundo, né? No nosso mundo espiritual. E por fim, a gente faz uma oração de encerramento com todas as crianças e pede para elas organizarem a sala, né? Voltar as cadeiras para o lugar, mesas para o lugar, deixar tudo arrumado. É isso, a gente chega aqui ao final de mais um vídeo, né, com sugestão de aula para evangelização. Fiquem todos com Deus, que Jesus nos acompanhe sempre e até a próxima aula.